Ok, pessoal, estamos aqui prontos para o segundo vídeo. Será um retângulo, um triângulo retângulo, outra vez num plano de perfil. E só lembrar que um triângulo retângulo não é igual a um triângulo equilátero. Um triângulo equilátero tem os lados todos iguais. Um triângulo retângulo normalmente é definido por dois catetos e uma hipotenusa. Ok? Não quer dizer que os catetos dos dois sejam do mesmo tamanho, pode não acontecer isso. Por acaso aqui o adisto é um triângulo retângulo, ele é retângulo aqui, nesta parte, não é? Estes dois lados são iguais, e até aqui a hipotenusa, mas nem sempre um triângulo retângulo tem os dois catetos iguais e uma hipotenusa diferente, ok? Não é o caso deste que eu vou fazer com vocês, ok? Em relação aos dados, já vou passar então a virar a câmera para que vocês consigam acompanhar. Portanto, neste caso, temos aqui o ponto A tem 3,03, o ponto B tem 3 também de abscissa 5,0. Portanto, coloquei os pontos mais ou menos parecidos a pedaço, não é? O A e o B. É um triângulo, desta vez retângulo, no ponto B, certo? Portanto, ele tem que ser retângulo no ponto B. Ou seja, o ponto B será o ponto que é comum aos dois catetos. E depois dou a medida da hipotenusa, que neste caso é de 10 cm. Ok. Graficamente, como podem ver, este exercício não é muito diferente do outro. Alterei algumas coisas só, a abscissa, que a pedaço era 4 e aqui é apenas D3. E também alterei o afastamento e a cota aqui do ponto A e do ponto B, e até acho que mudei as letras, mas não é muito diferente em relação ao triângulo equilátero. A parte inicial, portanto, em princípio, se vocês perceberam o outro vídeo, penso que sim, vão perceber esta primeira parte do exercício. Desta vez o ponto A não tem afastamento, certo? Como ele não tem afastamento, deixa-me só colocar aqui mais em baixo. Como não tem afastamento, aqui já vai ficar o A3. O ponto B é que vai fazer este movimento de rebatimento, assim. E como ele não tem cota, vai ficar aqui o B3, certo? E aqui temos o ponto A e o ponto B. Isso quer dizer que isto aqui tem que ser um cateto. Porquê? Porquê que eu sei que é um cateto? Isso aqui deve ser dois catetos e uma hipotenusa. Eu podia ter um cateto aqui, perpendicular, neste caso o primeiro diedro, vamos fazê-lo aqui nesta parte que é o primeiro diedro. Podia ter aqui um cateto e depois uma hipotenusa, ou podia ter aqui um cateto e depois uma hipotenusa, certo? Portanto, há duas hipóteses para colocar o cateto. Isto quer dizer que este aqui é um cateto, de certeza absoluta. Quando eu coloco no enunciado que ele é triângulo retângulo no ponto B, certo? Isso quer dizer que o ponto B é o ponto que é comum aos dois catetos. E o que é que os dois catetos têm que fazer? Eu espero que estejam lembrados, não é? E que tenham em conta que um cateto é perpendicular a outro cateto. Ou seja, por isso que o triângulo chama-se retângulo. Retângulo porque fazem dois lados 90 graus. Então eu sei que no ponto B tem que estar o outro cateto, e eu sei que ele será outro cateto se ficar perpendicular ao primeiro, que foi este, certo? Deixa-me só colocar mais para este lado. Ok. Está percebido? Ok. Então está aqui o ponto B e eu fiz aqui a perpendicular e fiz para cima para ficar no primeiro diedro. O que é que acontece? Eu não dou a medida deste cateto. Eu podia dar a medida deste cateto. Não é isso que eu estou a dar. Eu estou a dizer que a hipotenusa tem que medir 10. Então a hipotenusa tem que ser do ponto A, que está aqui, certo? E não se esqueçam que é aqui que temos que fazer em verdadeira grandeza, porque a figura é de perfil, ok? Então vou medir daqui até este cateto os 10 cm. E é dessa forma que eu vou encontrar o ponto que me falta. Ou seja, vou medir daqui até o cateto 10 cm, ok? E aí vai dar o ponto C, 3 neste caso, ok? Depois é muito fácil, o resto é igual como a pedaço. É só puxar o ponto para o lado, dá o C2. Depois puxar o ponto para baixo. Fazemos com o compasso, ou com os 45 graus, também dá. Desculpem que aqui o compasso não é dos melhores e ele acabou por fugir aqui um bocadinho, porque fez muita força. Pelo menos agora, parece-me que também o vídeo está a ficar bem, não há problemas de ficar muito claro.
E então aqui vamos ficar com o C1, certo? E como a pedaço, o que vamos carregar é toda esta parte, porque o triângulo vai do ponto C ao ponto A e do ponto A ao ponto C. E do ponto B ao ponto C. Vai do C1 ao A1 e do B2 ao C2, ok? E desta forma construímos um triângulo, desta vez não triangular equilátero, não é? Um triângulo equilátero. Construímos um triângulo retângulo que tem dois catetos, sendo que os catetos são comuns no ponto B, porque estava no enunciado, e uma hipotenusa, que foi essa hipotenusa que eu dei a vocês para marcar, ok? Portanto, hoje foram dois triângulos, ou seja, duas figuras que eu por acaso não tinha feito, pelo menos nos exercícios com o plano horizontal e com o plano horizontal também. Cheguei a fazer o hexágono, o pentágono, o quadrado, o losango, o retângulo, mas não tinha chegado a fazer os triângulos equiláteros, ok? E o triângulo retângulo. Portanto, espero que neste vídeo esteja corrido melhor e que vos permita também resolver o TPC de uma forma mais fácil, porque não é difícil, portanto só tenho que pensar bem e seguir as indicações que estão no enunciado, porque as duas figuras são relativamente fáceis de fazer, ok? Tudo bom, pessoal, um bom fim de semana. O trabalho de casa para o fim de semana não vou enviar, mas depois, na segunda-feira, em princípio, vamos fazer uma aula Zoom para já tentar tirar dúvidas para o teste que vai acontecer na sexta-feira a seguir. Neste caso, a Helena já mencionou e já perguntou se o teste ia se manter no dia 5, e o mais provável é que sim, vamos fazer no dia 5, e se for necessário vamos fazer pela plataforma Zoom, ok? Que é o mais provável, certo? Mas para que vocês não me caiam de paraquedas no dia do teste lá na plataforma Zoom, eu na segunda-feira, em princípio, e se correr tudo bem, como estou a pensar que vai correr, vou estar reunido com vocês em Zoom para tirar algumas dúvidas que possam existir e conciliar ou tentar verificar se vocês realmente conseguiram acompanhar todos os conhecimentos que eu transmiti nos últimos vídeos. Tudo bom, pessoal, e um bom fim de semana, e não se esqueçam de fazer o TPC. Obrigado.